tempo todo, durante a nossa estadia aqui na Terra, a nossa passagem aqui, nós, como seres humanos, estamos preocupados com a nossa aparência, com as nossas tarefas, com a nossa imagem, sabe? Com o que os outros vão pensar da gente. E quando eu analiso essas questões que nós enfrentamos hoje no mundo, conseguimos comparar com a história de Daniel. Quem foi Daniel e aqueles outros jovens que estavam com ele, cativos pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor? No contexto histórico daquela época, a gente tem Nabucodonosor pegando as melhores pessoas. Quem são as melhores pessoas que são mais ativas, mais inteligentes de uma população? As pessoas mais jovens. Então ele ia até as terras dos seus inimigos, conquistava aquele lugar, destruía aqueles lugares. Ele pegava as pessoas que tinham a capacidade de fazer com que aquela região se erguesse novamente, se recuperassem da derrota e conseguisse se reconstruir. Pegavam esses jovens como cativos, como meio que escravos, né? Pegavam esses jovens e levavam para a Babilônia cativos, e ali eles tinham que estudar em uma escola onde seria um preparatório, ou seja, basicamente Nabucodonosor estava tirando aquelas pessoas de alto capacidade de desenvolvimento, desenvolver aquele local lá, que eram seus inimigos, e trazendo para suas terras, para que as outras terras não se recuperassem da guerra e o reino dele continuasse forte. Então lá nessa escola, além de serem as pessoas mais talentosas, os jovens mais talentosos, ele mantinha esse talento, sabe? Ele dava do melhor, oferecia do melhor para esses jovens, para que eles continuassem fortes, inteligentes e trabalhando para ele, em benefício do reino dele e não da própria cidade daquele povo. E aí a gente observa aqui uma estratégia de Nabucodonosor. E através dessa estratégia, esses jovens eles estão expostos a uma nova cultura, no caso também a uma nova religião, a novos costumes. E Daniel está nessa história, Daniel e seus amigos estão nessa história. E como se comportam esses jovens, essas pessoas, diante de uma nova cultura, diante de novas ordens, direcionada por homens aqui na Terra. Um novo caminho que esses homens, que no caso Nabucodonosor, forçou aos jovens a tomarem. Como que se comportou Daniel? É interessante a gente analisar essa história de Daniel, esse livro de Daniel, porque nos leva a entender que nós vivemos em uma cultura hoje também que convive com as nossas crenças, e enquanto a gente está ali convivendo, está tudo bem. Mas a partir do momento em que elas se chocam, em que as nossas crenças se chocam com os ideais das pessoas da Terra, essas pessoas se incomodam e elas querem que a gente ceda ao que elas acham melhor para um ser humano, para o nosso caminho, para a nossa vida. Então, enquanto estamos ali convivendo, tá tudo bem, ok? Tá tudo bem. Mas a partir do momento em que essa cultura se choca com as nossas crenças, aí eles arrumam um problema, porque nós temos que seguir os caminhos que os outros homens, as outras culturas, né, impõem para o ser humano. Mas na história de Daniel, nós temos algo totalmente diferente. E é interessante a gente perceber como que Daniel também, através dessas palavras, como que ele é paciente em saber, assim, negociar de uma certa forma com essas pessoas, com o rei, com os soldados, com as pessoas que estavam mantendo eles naquela escola. De uma certa forma, Daniel foi muito paciente ao falar assim, olha, eu tenho a minha crença, eu tenho os meus costumes, eu tenho o meu caminho que foi me direcionado
por Deus, basicamente ele estava querendo dizer, e eu não vou desviar desse caminho. Mas de que maneira Daniel coloca isso? Eu consigo imaginar, através da leitura de Daniel 1, que Daniel não se impõe de uma certa forma assim, incisiva, sabe? Ele fala, então vamos fazer um teste. A partir do momento que ele decide não se misturar, não se tornar impuro com as coisas que o rei estava oferecendo para ele comer, e ele fala assim, vamos fazer um teste? Eu como só legumes e tomo só água durante 10 dias. E aí vamos fazer um teste para ver se realmente eu vou me tornar fraco, como vocês estão achando que eu vou ficar? Porque assim, Daniel quis dizer que ele não precisava ali daquelas coisas, de seguir aquele caminho que o rei colocou para ele se tornar uma pessoa forte, para ele se tornar uma pessoa sábia. Ele estava dizendo ali que o caminho que ele estava tomando, que as crenças dele, que as decisões dele, que foi o Senhor que colocou na vida dele, o caminho que o Senhor tratou para ele, era o melhor, era o que tornava ele forte, e ele não precisava se manchar com aquelas coisas do rei. E aí você percebe que parece uma relação assim de amor, sabe? Não incisiva. Eu não preciso obrigar ninguém a acreditar nas minhas crenças arrogantemente, sabe? Você tem que acreditar que Deus é isso, ponto e acabou. Não. Com amor, como Jesus ensina, como Deus nos trata, com amor, nós conseguimos também impor as nossas crenças, impor as nossas opiniões e assim tomar decisões que podem e vão mostrar ao mundo que o nosso caminho é o melhor. Deus permitiu aqui que esse homem que estava ali no controle de Daniel e seus amigos aceitasse esse desafio, e Deus provou para aquelas pessoas que o Senhor consegue sim fortalecer, dar sabedoria através dos recursos dele e não dos recursos do homem. A história de Daniel deixa bem claro que todos nós temos sim sonhos, temos objetivos aqui na Terra. E tudo bem, tá tudo bem a gente querer almejar o melhor também, porque o Senhor quer o melhor pra gente. Mas o que nós precisamos entender é que o nosso caminho não é traçado por homens. O nosso sucesso não depende de homens, o nosso desenvolvimento, a nossa inteligência, a nossa sabedoria e o nosso triunfo aqui na Terra não depende de homens. Esse caminho não é determinado pelo que os homens acham que é melhor pra gente, e sim pelo que o Senhor tem de melhor pra gente, e sim pelo caminho que o Senhor tem de melhor pra gente. Eu quero dizer para você que não existem atalhos, existe um caminho que o Senhor traçou e Ele está te guiando, mas Ele precisa das tuas decisões, Ele precisa que você se posicione, que você tenha caráter, que você decida escolher os caminhos dele, é dizer, não, eu não vou fazer isso porque eu tenho um caminho para seguir. Eu tenho um relacionamento com o Senhor e eu não quero quebrar esse relacionamento, porque no final deste caminho tem a minha recompensa. Assim como na história de Daniel, no final daquele processo de 10 dias comendo apenas legumes e bebendo água, eles se tornaram, aqueles jovens ali que ficaram nesse jejum, se tornaram os mais fortes. E eles foram os jovens mais inteligentes daquela escola, os que tiveram mais sabedoria, os que foram realmente honrados pelo Senhor. E ali Deus provou que o melhor vem do Senhor. E eu fico maravilhada porque às vezes nós olhamos para o mundo aqui fora, para as pessoas do mundo e pensamos como essa pessoa é bonita e é inteligente, é bem-sucedida, mas não serve ao Senhor. É que na verdade a gente não conhece o coração daquela pessoa, a gente não conhece o que se passa com
a vida daquela pessoa e a situação que ela vive. Mas acontece que a história de Daniel fala claramente como Daniel era inteligente, como ele foi abençoado com a sabedoria de Deus porque ele foi fiel. E mesmo ele sendo um dos mais fortes jovens, formoso, bonito, ele, pelas suas decisões, conseguiu se tornar mais forte ainda, mais, vamos dizer assim, bem visto pela sociedade a partir do momento que ele decidiu ter um relacionamento sério com o Senhor e dizer sim para o Senhor e não para o homem, de uma maneira carinhosa, de uma maneira negociadora, sabe? Não estamos aqui negociando as nossas crenças, assim eu falo de uma questão de tratar com amor daquilo que você acredita, provar para o mundo com amor, sabe? Com sabedoria aquilo que você acredita. Esse foi um grande momento que na vida de Daniel que nos inspira, sabe? A tratar com amor as situações, as coisas, os testes, vamos dizer assim, que a vida nos traz, que o mundo nos traz. Nós podemos provar sim para os homens daqui da terra com olhares mundanos que nós temos a sabedoria que vem do Senhor para lidar com essas situações e seremos grandemente abençoados. Nós podemos sim ser sábios, ter sucesso profissional, sucesso nos relacionamentos, sucesso na área acadêmica. Sim, podemos ter tudo isso e Deus quer que a gente tenha, mas nós precisamos tomar o caminho do Senhor e não seguir os atalhos que os homens colocam na nossa vida. Se você tiver um relacionamento de fé com o Senhor, se você tiver caráter, se você fizer as suas escolhas baseadas no que o Senhor tem para a sua vida, eu não tenho mais nada a te dizer além de que o seu sucesso é garantido. O processo vai ser sim complicado, mas não é impossível e Deus estará ao seu lado. Eu creio nisso e eu peço para que Deus te honre, te abençoe, mas primeiro que você honre o nome de Deus na sua vida. Amém? Que você possa ficar na paz do Senhor e mantenha o seu relacionamento com o Senhor todos os dias, diariamente, através das suas orações e da palavra de Deus. Fique na paz. Amém. I'm the greatest of these.